Filho de terra, fruto sim. Ao diabo, filho de terra, fruto sim. Ao diabo, filho de povo, mal sim. Minha mantenhas. Depois de uma certa acalmia, mas com tensão sempre constante, Guiné-Bissau volta na mais uma crise que parte na morte de um cidadão durante manifestação na Bissau. Na conferência de imprensa, o primeiro-ministro de Guiné-Bissau falou que uma morte que registrado na manifestação e que está relacionado com confrontação policial. Aristides Gomes afirma indícios está apontar para facto de vítima cada último folgo na próprio local. Essa perda de vida humana não resulta, segundo o relatório a que nós já temos acesso e que nós vamos pôr à disposição da imprensa, ainda hoje, depois desta conferência de imprensa, essa morte não resulta de nenhuma confrontação física entre portanto, a vítima e as forças policiais. Portanto, não há nenhum traço, é verdade? Esse incidente mereceu uma rápida reação por parte do presidente cessante e candidato a eleições presidenciais de dia 24 de novembro. Foi com grande tristeza que assistimos o trágico acontecimento hoje que de uma simples manifestação pacífica terminou com violência e perda de vida humana. A Guiné-Bissau está louca. José Mário Vaz fala com e que o governo atenção para que nada ensombra o país em consequência desse atos. No passado dia 22 de outubro, o Presidente da República, nas vestes de mais alto magistrado da nação, chamou a razão do governo para que, em consequência direta dos seus atos, nada venha assombrar o nosso país. Ao Sr. Primeiro-Ministro e chefe do Governo, o Presidente da República convida a retirar as consequências políticas deste ato ocorrido hoje. A situação culmina finalmente com a exoneração de primeiro-ministro em função, Aristides Gomes. Um dia depois de José Mário Vaz exonerar Aristides Gomes e nomear Faustino Mbali no mesmo dia e empossá-lo. Nomeado para mais um decreto presidencial de José Mário Vaz, Faustino Mbali toma posse e declara assim se prioridades. Primeiro, na realização das eleições presidenciais já marcadas para o dia 24 de novembro de 2019. Segundo, na luta sem tréguas contra a corrupção no aparelho do Estado. Terceiro, na luta sem tréguas contra o tráfico de droga e demais práticas criminosas. Para José Mário Vaz, tomada de decisão e significa luta para poder, mas sim para demonstrar ao mundo de como guineenses é capaz. Não é o poder que nós queremos. Queremos é transformar a nossa terra. Queremos mudar a nossa terra. Queremos mostrar ao mundo de que nós somos capazes. Mais uma decisão errada de José Mário Vaz que coloca a Guiné-Bissau numa posição muito difícil a nível de comunidade internacional. Mas esses dois decretos de exoneração e de nomeação e que foi tido nem achado para parte do governo em função, liderado por Aristides Gomes, que ele é afiançado de como governo sob sua liderança e continua a trabalhar sem nenhum medo e sem nenhuma interrupção. O governo demitido não vai continuar em funções e foi assim que classificado para primeiro-ministro de Guiné-Bissau, na uma reunião que fazia extraordinariamente no Conselho de Ministros e fala com o poder de José Mário Vaz acaba desde dia 23 de junho. Ele continua presidente por razões protocolares, para não ter uma vacatura de poder, mas aquilo lá é o resultado de um arranjo. Agora, que arranjo tem outras condições. Uma das condições que tem, como o governo também, deve reconhecido plenitude de sua legitimidade e governo, portanto, deve exercer sua função sem interferência do presidente.
primeiro-ministro afirma governo que não lidera e o único que tem legitimidade no país. Não está a trabalhar, normalmente não toma decisões, não pensa como a Guiné-Bissau deve respeitar a legitimidade desse governo. Qual que é a legitimidade do governo? Esse governo é bem de uma legislatura, um governo de legislatura, resultado de eleições de março, legislativas, que constituiu maioria, mas a maioria foi sancionada por um voto na Assembleia Nacional Popular. Aristides Gomes afiança de que Inaba realiza eleições presidenciais, que aqui está nessa altura em causa e cá disputa de poder, mas sim de legitimidade. O que é que nós vamos construir? Nós vamos acabar no trabalho para a gente votar dia 24 de novembro e para que ela marque uma viragem no processo de estabilização de Guiné-Bissau. Depois, quem que ganha na eleição de novembro? Vai fazer o que é misto. A mim, Aristides, dia que o resultado de presidenciais sai. Quem ganha? Se eu tinha começado alguém, a mim próprio, por trabalhar aquele, não de um acordo que ninguém não entrega, que dia? E cada diz-se de como ex-governo também entra em funções 3 meses depois de fim de eleições legislativas. Ex-novo crise levantado com mais uma demissão e nomeação para parte de José Mário Vaz e motivar rapidamente uma reação para parte do secretário-geral de Nações Unidas, António Guterres. António Guterres pede para tudo respeito a decisões tomadas para a Comunidade de Estados de África Ocidental, CEDEAO, sobre governação de Guiné-Bissau. Segundo decisão de CEDEAO, provado na junho na Nigéria, o presidente José Mário Vaz ainda manteve no poder depois fim de se mantado até realização de eleições, mas com poderes diminuídos. E poderes de decisão e gestão de Estado ainda passava gerido para governo em funções, ainda secretário-geral e na guarda com expectativa realização de eleições presidenciais marcado para dia 24 de novembro. Enquanto isto, ministra de Negócios Estrangeiros e Comunidades estava na Portugal para garantir condições necessárias para a realização de eleições previstas para dia 24 de novembro. Suzy Barbosa e foi recebido primeiro para seu homólogo português Augusto Santos Silva, daqui fica assegurado emissão de boletins de voto com fotografia de todos os candidatos na responsabilidade de governo português. De seguida, e foi recebido para secretário de CPLP. Em resposta a jornalistas, chefe de diplomacia guineense e assegurado como único governo legítimo e que está na chefiado para Aristides Gomes. E assegurar como decreto presidencial produzido para José Mário Vaz e um decreto nulo. Estamos a cumprir com o roteiro que está previsto e consideramos que este é o governo legítimo para fazê-lo, até porque a nossa legitimidade foi constantemente renovada. Nós não temos um problema. O governo está a realizar as suas funções. O primeiro-ministro, há um primeiro-ministro legal que está no seu gabinete. Ontem realizou um conselho de ministros. Ontem todos os ministros e hoje também estão a trabalhar nos seus gabinetes. Portanto, para nós não existe nenhum outro primeiro-ministro que não o legal. Não entendo qual é a legitimidade de um outro primeiro-ministro. Enquanto aqui na Bissau, o governo liderado por Aristides Gomes continuava a trabalhar tranquilamente, de que nega literalmente acatar com demissão decretado para José Mário Vaz, porque não contava com o apoio unânime de todas as organizações internacionais. Na Guiné-Bissau aguardam-se desenvolvimentos à nova crise política desencadeada pela demissão do governo liderado por Aristides Gomes pelo presidente guineense José Mário Vaz. O chefe de Estado nomeou o novo primeiro-ministro, Faustino Imbali, e agora espera-se pelo decreto com a formação do governo. Apesar da tensão política, o dia em Bissau decorreu com aparente normalidade, mas algumas instituições estatais viram a segurança reforçada. O governo liderado por Aristides Gomes continuou em funções, não dando seguimento à demissão imposta pelo decreto presidencial. A decisão do presidente, a 3 dias do início da campanha para as eleições presidenciais, deixou os parceiros internacionais da Guiné-Bissau apreensivos e preocupados com mais uma crise. Contudo,
José Mário Vaz ainda e continuava convicto e implacável na defende-se habituada forma de exoneração e nomeação com fortes ameaças. Na defesa da integridade desta terra ali, na defesa desse povo ali, não havia ter medo, não cabe ter medo de ninguém. Nunca! Nunca! A mim, Presidente da República, não deixa ser do Presidente de uma maneira que alguém fala ali, dia que me tira a faixa entrega outra alguém. Mas é cadeira ali, fica qualquer alguém que nem pinta ali. É essa cadeira de filhos de Guiné, mas filhos de Guiné que me ter mais adiante. Mas na vida, minha decreto cai na chão e massar. Nunca! Embora suma presidente cessante, ainda contava muito com o apoio militar. Amigo comandante supremo das Forças Armadas, a mim que presidi o Conselho Superior de Defesa, não na Palabos, não na Ribabissau, não na convoca Conselho Superior de Defesa. Ai de quem que desafiar! José Mário Vaz continuava na própria tensão social. Não tinha problema de ninguém. Hora que a gente não toma decisão na terra, que está bem contando a nós. Hora que a nós não toma decisão na terra, a gente está curcure. Para falar com o presidente Mário Vaz é um ditador. A mim ditador? Como com os ditadores? Mas não chama a gente atenção na Ribabissau. Ai de quem que desafia minha decreto presidencial. Com arrogância e de forma muito confiante, José Mário Vaz determina de como se decreto cana chão e na jubido na Guiné-Bissau afinal quem que é presidente da República. Presidente da República só produziu um decreto para falar como aqui do Creta Cabali, porque ele é presidente. Não na jubido quem é presidente na Guiné-Bissau. Se não custa no garganta e não custa, não está disposto de mudar. Manhã decreto cana cai na chão. Assim que estava na pensa, agora candidato presidencial, mas e foi descartado publicamente para a classe militar, depois de uma reunião presidida para o próprio chefe militar, Biagenantan. Força Armada, paramilitar, está com as Forças Unidas. É muito importante para nós ter a mesma ideia de manter paz, tranquilidade na nação. Desde 2014 até 2019, a Força Armada faz um plano também. É igual, chega nesse momento, não captura nada do plano. Nem não captura. Faz o que nós mandamos para o governo, para manter sempre firme. Sempre tudo, sem nada, para depois o povo de Guiné-Bissau estar tranquilamente nessa casa, sem a mesa de golpe, sem a mesa de golpe. A Força Armada está interessada na conduta, está interessada na conduta para a Cana Tudense. Paz, sem a Guiné-Bissau, não a manda. Não a manda paz, não a manda segurança, não a tira no povo, não a tira o jovem, não a tira grandes meninos, pede uma direita de a Força Armada está unânime, não está entrando nem qualquer jovem político, nem a próxima política, e tem que estar sempre afastado para ter condição para essa formação, essa capacitação, para poder tirar a terra a desenvolver. Depois de condenação de CEDEAO, de União Africana, União Europeia, CPLP, Conselho de Segurança de Nações Unidas e Estados Unidos da América, também e que falta reação de algumas figuras particulares. A nossa expectativa é que não, que as eleições decorram num clima da normalidade possível, de paz e estabilidade, que a Guiné-Bissau bem merece.
da demissão do governo do primeiro-ministro Aristides Gomes pelo Presidente da República deixou-me profundamente atônito. É a última coisa que eu podia esperar nesta última fase da preparação das eleições presidenciais na Guiné-Bissau. O Presidente da República viu o seu mandato terminado já há alguns meses e, portanto, a extensão que lhe foi feita até a realização das eleições comporta necessariamente uma diminuição, uma redução dos seus poderes constitucionais. Chamar é que perceber que é política. A mim para a gente com alguém. E vai dar a mentira. Chamar que perceber coisa alguma de política. Normalmente, antes de entrar em funções, investigar antes de entrar. A única função que eu estudei antes de entrar, e foi função do Presidente da República, mas em bairro, ele não se atentava a esquecer. É inteligente. E Jomar quer ter a capacidade de pensar política. Jomar vai olhar a presidência da Guiné-Bissau na bandeja. A BNS e quer se ligar aqui na face. Nós estamos às vésperas das eleições de 24 de novembro e a destituição do governo a esta altura é sempre um motivo de preocupação. O que é que nos deixa mais seguro relativamente à realização das eleições é que Guiné-Bissau efetivamente tem uma administração eleitoral independente e que poderá conduzir e realizar eleições independentemente das medidas tomadas por Sua Excelência, Senhor Presidente da República. Mesmo assim, José Mário Vaz ainda insistiu ainda para a segunda vez para poder fazer bali se tomada de decisão, mesmo de forma impossível, sem interessar de pânico que estava na causa povo e república. Insistência de José Mário Vaz de volta à carga na mais convocação a segunda vez do Conselho Superior de Defesa Nacional para fazer balícia pretensões de tirar Aristides Gomes e instaurar governo de transição Bali leva com que Bissau manse apreensivo e muito tenso e medo de que aconteça uma guerra civil ou então confrontação entre classe militar e classe de segurança ou então de Guarda Nacional. Lá e que foi possível nem entrada de funcionários públicos, mas membros de governos é comparecer no sentido de dar mais um conselho de ministro. Dali, primeiro-ministro Aristides Gomes e teve possibilidade de convocar membros de governo para poder concentrar no Palácio de Governo para poder dar sua primeira reação sobre a situação em que Guiné-Bissau manse. Nós convocamos este Conselho Extraordinário para abordarmos os últimos acontecimentos que tiveram lugar no país, particularmente ontem à noite. Houve mais uma reunião do Conselho de Segurança, não é? Superior de Defesa Nacional. Quem que quer fazer esperar se reação para parte de atitudes de José Mário Vaz e foi CDAO na boca de representante da organização Cusintana Bissau, Blaise Diblo, e da ex-declaração para conta cálculo posição de CDAO face a atitudes de José Mário Vaz. Le message que j'ai reçu est ainsi libellé. Considérant la constitution de la Guinée-Bissau, considérant les résultats des élections législatives du 10 mars, considérant les décisions du 55e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui s'est réuni le 29 juin à Abuja, au Nigeria, considérant la mission d'évaluation de la situation politique du 3 novembre, le comité ministériel lance une dernière fois
un appel solennel à tous ceux qui ont été abusivement entraînés dans le gouvernement illégal de M. Faustino Ambali, afin qu'ils démissionnent et les invite à prendre leur distance par rapport à toutes les initiatives visant à compromettre les prochaines élections présidentielles et à porter atteinte aux institutions légales de la Guinée-Bissau. Les gens qui seraient tentés ou qui sont dans le mouvement disposent encore de 48 heures pour faire connaître leur décision de démission à la représentation spéciale de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Au-delà du jeudi 7 novembre, ils seront passibles de lourdes sanctions qui seront prises à leur encontre par le sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu à Niamey, au Niger, le 8 novembre 2019. Sem forças nem apoios, José Mário Vaz começou a partilhar-se duro com muita consternação. Mana conta voz duro que tem. Hoje abre campanha na PIC, decreto presidencial que deixa no meu novo governo. Me fala que uma antiga nós governo já instalado. Coisa governo instalado. Tinha uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, órgão mais grande que trata de defesa de terra. Não papel, não fala como dia seguinte, não resolve aquele problema lá. Dia seguinte estava o governo num lado, militares num lado, Guarda Nacional num lado, Polícia de Ordem Pública no outro lado. Não papel tem 1 hora de madrugada. Não tinha entendimento na defesa de nossa terra de nós. Dia seguinte, governo, cada quem tem que vai ocupar esse lugar. Aquele acordo que não tinha aquele dia seguinte, problema lanta. Problema para José Mário Vaz e era de falta de execução dessas ordens para a parte classe militar. Hora que tem entendimento entre as três forças, por um lado militares, por outro lado Guarda Nacional e por outro lado Polícia e Ordem Pública, se um som lanta, que é que não me estiga e guerra que não me estiga na Guiné-Bissau? De barrado e cabarrado. Gente me estimasse, como foi gente na guerra na Guiné-Bissau, entre nós para não matar outro. Vamos seguir lá? Não. Medo e tensão na sociedade. Mas tem gente que me estila. A todo custo tem que ser o presidente, mesmo riba de sangue de filho de Guiné. Não cana certo aquilo lá. Nunca! A nós e um povo pacífico. Um povo realmente pacífico, mas ensombrado com divergências políticas constantes. Não catamos boca no problema de ninguém. Mbim para mim para vós que a terra está ameaçado. E tem gente que entende como tem que ser o presidente a todo custo, mesmo para sangue de filho de Guiné da Armanachão. Encana matila. Mbim para mim para vós, nunca me seguiram na Guiné. Manda da vós arma de guerra. José Mário Vaz suma que hoje de como e perde poder de arma militar, mas e fica goce só com arma de mão, com o do dedo de volta. Bom mostrar se realmente bom usa aquela arma trito aquele dia. Olha essa dedo para o dedo lhe é dedo vou assar, ministro para vou assar. É dedo lhe. E esse dedo que ele disse faz dia 24 de novembro. Para não ser mais guerra. Nunca mais! Nunca! Sangue na chão de Guiné-Bissau, nunca! Não dá você dedo como arma de guerra.
Faustino Imbali, depois de reparar a ineficácia de decretos de José Mário Vaz e de poder exercer funções como primeiro-ministro, então apresenta-se demissão. Nesse episódio, Faustino Imbali finalmente acaba de apresentar-se demissão a José Mário Vaz, que na fala de parcialidade de organização subregional perante se decisão na pôs sanções pesadas a Guiné-Bissau sobre essa crise recente de nomeação. E essa queda de Faustino Imbali significa queda de mais um governo nomeado para José Mário Vaz. O mandato presidencial, infelizmente, foi ensombrado com manga de crises e manga de divergências políticas de um cidadão que sempre vocifera de como Ina Seduba, melhor presidente da República de tudo antecessores. Infelizmente, e foi um mandato de muita infelicidade, se não vejamos uma pequena retrospectiva. Eu, se for eleito, eu vou garantir que não vou derrubar o governo do meu próprio partido. Uma promessa que, infelizmente, José Mário Vaz que conseguiu cumprir. 2014, e nomeia Domingos Simões Pereira. 2015, e demitiu Domingos Simões Pereira. 2015, José Mário Vaz nomeia Bassirou Dia. Um mês depois, e demitiu Bassirou Dia para inconstitucionalidade de decreto. 2015, e nomeia Carlos Correia, devolvendo poder à PAIGC. Na 2016, na mês de maio, e demitiu Carlos Correia. E nomeia Umaru Sissoko Embalo na novembro de 2016. José Mário Vaz demitiu na janeiro de 2018. Seguidamente, e nomear na 2018, na janeiro, Arthur Silva. José Mário Vaz demitiu Arthur Silva na 2018 também. Na abril de 2018, e nomear Aristides Gomes. Para seguida, na 2019, e tenta demitir Aristides Gomes. Na 2019, e tenta nomear Faustino Imbali, infelizmente que conseguiu. 5 anos, 9 governos. E foi assim mais um programa defraudar extensivo para poder elogiar forças de defesa e de segurança da República da Guiné-Bissau, que nos últimos anos as forças de defesa e segurança assumem postura de neutralidade face a disputas políticas partidárias. É prova de como tem um caráter republicano que inerente a seu papel, apesar de manga de tentativas de implicar eles na definição de rumo político. Últimos episódios com o Presidente da República, e foi triste, vergonhoso e lamentável, acompanha confissão pública de pressão indevidamente exercida contra forças de defesa e de segurança por parte de quem que tem a obrigação constitucional de apoiar e de incentivar sua completa submissão diante de lei. Nesse momento, de facto, e cara está outra alternativa a não ser agradecer e felicitar lealdade, coragem e forte compromisso com o país e se instituições democráticas demonstrado para forças de defesa e segurança de Guiné-Bissau. Obrigado, militares. Obrigado, tudo força de defesa do país. Esse foi mais uma quarta edição do programa Defraudar Extensivo. Nós estamos juntos e até mais. Tchau.
Homem, hora que sim, som para uma boca. Fica só com terra, só